a gente tem um desafio que é, no momento em que chega a competência digital, a discussão, né, o secretário tem uma outra questão delicada, que é o que o conselheiro Israel comentou, né, na sua fala. Como é que eu vou garantir que a formação em competência digital vai ser feita, mas que aquele professor que eventualmente ainda não superou as questões relacionadas à sua disciplina de ingresso, não a esqueça também? Né? Então, vai ser muito bom ouvir de você como é que esse processo, né, vocês têm colhido resultados muito positivos de DEB e uma atenção muito grande à parte de currículo e de formação de docente, com o uso de tecnologia. Como é que se faz isso? Né? Como é que a gente consegue avançar no uso da tecnologia, mas não esquecer dos componentes tradicionais? Muito obrigada. Muito bem. Bom dia a todos. Que satisfação participar deste painel. Cumprimentar a Priscila, o Marcelo, a todos presentes aqui. Estou vendo o Eduardo, lá de Florianópolis também, a Maiara, aqui de Serra. É uma turma que a gente já conhece, o Washington também, já participaram. Estou aqui acompanhado do subsecretário financeiro de Manaus, Lorival Praia, e o nosso diretor administrativo, Leís Batista, time lá de Manaus, tá? Gabriel também, revendo amigos aqui. Eu acredito que tinha uma outra apresentação ainda, mas tudo bem, eu sigo com essa aqui, tá bom? Como aprender com tecnologia, né? Pensando em tecnologia digital. Nós falamos aqui, eu ouvindo vocês comentando nos painéis, eu ouvi duas palavras que ficaram se repetindo aqui, tecnologia e formação. Né? Duas palavras que vai e vem, alguém mencionava tecnologia e falava de formação também. Porque é muito importante, eu sou professor, tá? Sou professor de língua portuguesa, né? Mestrado em linguística, então assim, eu sou de sala de aula, eu gosto disso. E, para mim, da minha experiência de sala de aula, a melhor aula não é aquela que tem até o maior aparato tecnológico, mas é aquela que o estudante aprende. Então, tudo que eu utilizar, qualquer ferramenta, ela precisa estar ao alcance do meu interlocutor, que é o meu estudante. Então, na série em que ele estiver matriculado, no bairro onde ele estiver atuando, né, como estudante, ele precisa ser alcançado e aprender. Essa é a melhor aula que nós temos. O Marcelo esteve em Manaus, por coincidência, no dia em que nós lançamos o programa Educa Mais Manaus. Eu lembro, auditório lotado, lá no CEMED, né? Manaus é a terceira maior rede municipal de educação, tá? 250 mil estudantes, né? É muito menino, né? São mais de 500 escolas, 85 na zona rural de Manaus, ribeirinhas, né? Tem escola que você demora 3 horas e meia de lancha rápida para chegar até a última escola, no Rio Negro. E nós alcançamos o maior crescimento de IDEB na última avaliação. Então, Manaus teve o maior crescimento de IDEB, sendo a terceira maior rede do Brasil. Né? Foi realmente um trabalho em rede. Nós conseguimos articular todos os sujeitos, né, que atuam na educação, e o programa Educa Mais Manaus foi o nosso motor. Foi a matriz que nós utilizamos para ter esse sucesso junto à rede, e o Marcelo esteve lá presente no dia do lançamento, né? Outro dia, conversando depois de 2 anos após, Júlia, conversando, e o Marcelo falou, Júnior, vocês falaram sobre isso, fizeram isso e aquilo e tal, e ele tinha mentalizado todo o programa, assim, os pontos principais. Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Talvez não tenha tanta novidade quanto se falou aqui de muita inteligência artificial, tem um pouco de inteligência artificial já, mas assim, é um feijão com arroz bem feito. Né? Por exemplo, as nossas escolas rurais, todas elas hoje, à época nós não tínhamos ainda, mas todas hoje têm a Starlink. Então a internet na zona rural de Manaus hoje é melhor do que a internet da zona urbana, que está na fibra ótica. Isso foi um investimento especial que nós tivemos lá para a nossa educação. Então você roda qualquer vídeo em tempo real na zona rural de Manaus hoje. Vamos avançar um pouquinho aqui? Tá aí. A nossa cidade foi a que mais cresceu. Como é que tecnologia contribuiu para esse resultado? Pode avançar, olha só. Nós tivemos o programa Educa Mais Manaus, e a primeira ação que eu menciono com vocês é a sequência didática. Nós criamos e entregamos para os professores. Eu era subsecretário pedagógico à época. E eu disse assim, caramba, eu tenho 10 meses, eu fui colocado para ser subsecretário, depois de um resultado não tão bom de Manaus, e aí eu tinha 10 meses para criar alguma coisa e entregar um resultado. E eu disse assim, como é que a gente vai entrar naquele ponto que mais se falou aqui, que foi formação? Se vai atacar formação como? Para mudar uma mentalidade de uma rede? Eu digo, não tem tempo.
Então, nós criamos a sequência didática. Eu falei assim para a equipe, eu lembro que eu tinha pincéis à mesa, eu falei assim, vamos produzir a aula da segunda, da terça, da quarta, da quinta e a da sexta para os nossos professores de língua portuguesa e matemática, de quintos e nonos? E aí, nós, então, propusemos isso. Entregamos slides prontos, as aulas prontas com slides editáveis para todos os professores de quintos e nonos. Eles receberam isso daí quinzenalmente, chamamos isso de sequência didática. No outdoor, para uma linguagem mais popular, chamamos de aulas unificadas. Então, o menino, em qualquer bairro de Manaus, ele tinha a mesma aula acontecendo, naquela mesma semana, ele podia se mudar para qualquer lugar que estava aquela aula acontecendo. E aí o meio digital, no caso, foi o slide para o professor, que muitos tiveram que receber um treinamento, uma formação, porque não tinha habilidade de slide também. Tem professor que ele ainda tem, tá? Você pode achar que isso é coisa de teoria, mas tem professor que ainda está utilizando aquele caderninho que ele tem as aulas lá de 10, 20 anos, que ele trabalha as mesmas aulas. Gente, isso é real. Você vai em algumas escolas, o professor está com o caderninho dele lá com as aulas prontas. Então, você chega com uma tecnologia de um slide, já é novidade para ele. Tá? E aí, nós fizemos a sequência didática. Pode avançar aí, porque eu tenho agora essa sequência. Ó. Nós criamos o sexto tempo. Uma aula de reforço de língua portuguesa e matemática, eu pensei assim, o professor ele já está cansado, 5 tempos de aula. Vamos criar um sexto tempo, mas vamos fazer essa aula pelo professor. A gente grava no estúdio a aula e manda para as nossas mais de 300 escolas que farão a prova SAEB. Então, nós chamamos isso de sexto tempo, e os fascículos impressos para os estudantes e as videoaulas para os nossos estudantes. E o professor é aquele mediador do processo. Ele não ministrava a aula, ele era o professor mediador na sala. Então, um reforço gratuito, obviamente, de língua portuguesa e de matemática. Mais uma vez, volto a dizer, feijão com arroz bem feito, que eram nossas deficiências lá de aprendizagem. Pode dar mais um clique aí, eu até abandonei já o controle aqui. As nossas orientações formativo-pedagógicas, aquelas lacunas que nós tínhamos do nosso corpo docente, nós íamos preenchendo quinzenalmente com essas orientações por meio de vídeo. Então, a cada 15 dias tinha aquela sequência que o professor recebia, e ele recebia, então, uma videoaula orientando sobre como trabalhar aqueles próximos 15 dias letivos. Então, sempre muito próximo do professor, dando suporte para que ele estivesse ancorado, e tivesse confiança para ministrar aquelas aulas. É desafiador, gente. Hoje está consolidado o termo IDEB, SAEB, está consolidado assim, no imaginário popular da nossa educação, mas trabalhar isso em sala de aula ainda não é consolidado. E é por isso que nós temos tantos insucessos ainda em várias redes de educação. Então, quando você entra com o termo descritor, tu já tens um choque na rede. Distrator é outro choque. E nós fomos começando a tentar naturalizar isso na rede de Manaus. Hoje, posso dizer que a nossa rede está com muito mais maturidade. Manaus saiu da 13ª colocação para ser 5º lugar do Brasil nos anos finais, e 6º lugar nos anos iniciais, também era 13º. Foi a rede que mais cresceu em décimos, foram 7 décimos de crescimento no IDEB nos anos iniciais e 4 décimos nos anos finais, mas estando muito perto dos nossos professores, apoiando em cada detalhe. Avançando, a gente criou também as aulas É Mais Show, já na reta final do SAEB. O estudante vinha para o nosso auditório e nós fazíamos a transmissão ao vivo dessas aulas para toda a nossa rede. Mais de 35 mil estudantes fizeram a prova SAEB lá em Manaus. Avança aí que tem agora dos nossos maiores inventos, que são os nossos simulados. A cada 15 dias letivos. Pensa aí de como a coisa funcionou em rede. O professor recebia a sequência didática, lembram? As aulas unificadas, para 15 dias. E tinha um sexto tempo também, todos os dias, aquele reforço de português e matemática. E ao término dos 15 dias, nós aplicávamos simulados. Foram 12 avaliações em larga escala na CEMED Manaus em 2023 e agora também em 2025. Estamos com a mesma metodologia. Então, no simulado aqui, a gente tem inteligência artificial. Esse simulado ele reflete bastante o modelo de avaliação SAEB, e aí nós temos a inteligência artificial
para nos ajudar na curadoria dos dados, né, de resultado. Então, quais são os descritores críticos, quais são os descritores que estão tendo mais sucesso. A inteligência artificial já nos permite ter acesso com mais agilidade, né, e aí nós temos o ser humano trabalhando isso daí. E todo professor da nossa rede acessa esses dados, né, o Power BI lá, ele acessa o dado, ele vê onde é que a gente precisa avançar. Ele recebe também, por meio de inteligência artificial, a proposta de retroalimentação do conteúdo. Então, onde é que está tendo debilidade, um descritor crítico, ele já recebe o conteúdo para sua retroalimentação, para trabalhar na sua turma, de forma personalizada, e a gente fazendo isso, o monitoramento em rede desse trabalho, né? Então, o que pode ser medido pode ser melhorado, né? Foi assim que nós conseguimos crescer em Manaus no nosso IDEB. Tem muito mais coisa para dizer, mas, em resumo, é isso. Né? O programa Educa Mais Manaus e formação focada no SAEB e aproximando a família da escola. Aí a gente conseguiu pisar no acelerador, tá bom? Muito obrigado. Secretário, muito legal. E que legal ouvir, né, essa experiência desse cuidado com a arquitetura do ensino. Né? A gente conseguir estar à vontade de usar expressões que não são sexys, descritor, né? É importante para o Brasil, para a educação brasileira, a gente estar tão à vontade para falar de descritor como a gente está para falar de IA. Né? Eu acho que isso é uma mensagem que você traz na sua fala. Né? E, Júlia, assim, é importante mencionar que você pode ter a maior boa vontade do mundo, mas tem que ter um gestor municipal que acredite nisso, que invista, não é? Então, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele investiu o sexto tempo. O menino terminava o sexto tempo e tinha um almoço na escola. Né? São detalhes que são importantes para a aprendizagem também. E o investimento no detalhe, né? Não é qualquer investimento, é garantir o almoço para estimular o sexto tempo. Isso que é a coisa linda e que a gente consegue ver resultado. Parabéns, muito legal.